Oi, gente! Eu sou a Evelyn e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como pintar um boneco de neve. Para começarmos a pintar esse boneco de neve, vamos estar utilizando a tinta na cor branco, que é esse daqui, ó. Tô usando a tinta da Acrylex. Então, a gente vai usar o branco e a cor cinza. O branco será a nossa base e o cinza será a nossa sombra. Como aqui é uma área grande, tô pegando um pincel aqui maiorzinho. E vamos lá, então, começar a preencher isso. Vou preencher tudo com a cor branco. Já tenho aqui toda essa parte preenchida. E agora eu vou começar a fazer a sombra. Se você estiver em um lugar muito quente, onde você vai passando a tinta e ela já vai secando por causa do calor, então não faça dessa forma. Vá passando o branco e já colocando a sombra, para não dar tempo de secar essa base. Hoje aqui, eu tô em um lugar bem fresco, bem gostoso, então a minha base aqui, ó, ela ainda tá molhada, mesmo já tendo levado alguns minutos que eu passei. Então, com a minha base ainda molhada, eu vou fazer essa sombra. Se a sua base estiver secado, você pode usar o diluente para te ajudar a correr essa sombra com o cinza. Então, vamos lá, ó. Peguei o cinza aqui no meu pincel, peguei um pincel menorzinho. Esse daqui é o número 2, ó.
E vou começar essa sombra. Essa sombra vai ir aqui, ó, por baixo dessa placa que ele tá segurando todinha, por baixo desse laço aqui, dessa fita, e em volta desse botão. Vamos lá? É importante nesse momento aqui, que a gente tá fazendo a sombra, que vocês mesclem bem essa tinta, para que não fique nenhuma divisão do branco e o cinza, tá? Então, ó, coloquem a tinta e espalhem bem, ó. Por isso é importante a sua base tá molhada. Se não tiver molhada, pega o diluente para ajudar a espalhar esse cinza. Mas cuidado também para não pegar muito diluente e acabar molhando o pano, tá? Ó, feito isso, ficou uma sombra, tá vendo? Ficou uma sombra bem levinha. E agora, nós vamos aqui pra cabeça. Vamos fazer a mesma coisa na cabeça. Vamos preencher tudo de branco e fazer a sombra com o cinza. Agora, eu tô olhando aqui esse cabelo... O cabelo não. Tô olhando aqui o nariz e tô pensando. Será que a gente faz ele laranja? Porque quando eu vejo boneco de neve, eu já penso no nariz laranja, que é aquele nariz feito de cenoura. Acho que esse nariz vai ser laranja, gente. Ó, vamos preenchendo. E lembrem-se, dependendo do pano que você estiver utilizando aí, lembre de fechar bem a traminha do pano, tá bom? Coloquem tinta o suficiente pra fazer esse fechamento. Nossa, esse boneco de neve vai ficar muito lindo. Eu tô pintando aqui em uma faixinha, eu tô usando tricoline, porque essa faixa minha vai se tornar uma lata. Aí eu tô pintando no tricoline. É uma lata assim, ó. Olha como que fica bonito. Ó. Uma lata, ó. Aí eu tô fazendo uma faixinha, como essa daqui, pra poder fazer a lata. Fica super lindo, olha.
Daqui é um pinguim. Aí, é pra isso a minha faixinha. Então, o pano que você estiver usando aí, dependendo do pano, você vai ter que colocar mais tinta. O tricoline, ele é um pano fino, então eu tô passando tinta aqui e ele já vai fechando bem a trama. Mas se você estiver usando, por exemplo, numa sacaria, que também é uma possibilidade, ela vai requerer que você coloque um pouquinho mais de tinta para poder fechar a traminha dela. Na fralda, a mesma coisa. Nesses lugares mais pequenos, eu vou trocando o pincel. Pode trocar o pincel, viu? Não fica preso só em um pincel, não. Vai trocando o pincel aí, porque o pincel, ele é para ajudar a nossa vida, não é para dificultar. Então, troca o pincel quantas vezes for necessário. Mude o tamanho do pincel para poder ir te ajudando, facilitar o seu trabalho. Ó, eu vou passar aqui por cima desse olho, porque o meu branco, ele ainda vai ficar mostrando o meu risco. Vejam que eu consigo ver aqui ainda o risco do desenho. Se você ficar com medo de perder o risco do olhinho, então você pode desviar do olhinho, tá? Desvia desse olhinho. Assim, ó. Aí desvia e continua a pintura. Eu aqui não vou desviar não, porque eu tô conseguindo enxergar bem. Mas se você ficar com medo ou preferir, você pode deixar o olho aí sem pintar, só desviar. Agora, o nariz eu não vou preencher não, por causa que o nariz, se a gente for pintar, por exemplo, na cor laranja, aí não fica bom por causa que é branco. Agora, o olho não, né? O olho vai ser preto, então o preto ele consegue cobrir o branco, não tem nenhuma dificuldade. Feito isso, vamos pra sombra. Tô com cinza aqui de novamente. Vou colocar, ó, totalmente aqui debaixo desse gorro dele, debaixo dessa bolinha de pelo, aqui debaixo dessa boca e debaixo desse nariz. E eu vou colocar a sombra também aqui, ó, debaixo desse cachecol. Por quê? Porque a cabeça dele tá embaixo. E quem tá por baixo é quem recebe a sombra. Então, eu vou colocar aqui embaixo também. Olha, tô vendo que aqui, ó, aqui é a pele dele ainda, então eu vou preencher aqui. E vou fazer a sombra.
Certo? Temos um boneco de neve totalmente preenchido. Feito isso, agora vamos começar a dar o acabamento. Para fazer esse acabamento, vamos utilizar o cinza escuro e o cinza escuro que eu tô falando é o cinza chumbo, esse daqui, ó, tá? O cinza chumbo, ó, que é mais, ó, mais forte. Vamos utilizar ele e para luz, vamos utilizar o próprio branco. Então, eu vou pegar novamente o branco pra gente tá reforçando aí essa luz. Ó, se você não tiver o cinza, nenhum deles, nem o cinza esse daqui, que eu mostrei primeiro, o cinza mesmo, e nem o cinza chumbo, mas você tiver o preto, você vai pegar o preto e vai ir misturando no branco, porque essa misturinha vai chegar em tons de cinza. Aí, quanto mais preto, mais cinza escuro ele vai ficando, tá bom? Mas não deixa de pintar por falta dessas cores. Ó, vou pegar aqui agora meu pincel e vamos lá. Pra fazer aqui agora essa segunda sombra, eu vou estar utilizando o diluente. Ó, o diluente é esse daqui, ó. Tá? Então, eu vou estar utilizando ele agora. Ó, coloquei uma gotinha dele aqui no meu pratinho. E vou ir utilizando ele. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o cinza, ó. Peguei o cinza. Aí eu venho aqui no meu pratinho, ó. De um lado aqui, tá vendo, ó? Cadê? De um lado, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, desse lado aqui, ó, desse daqui que tá meu dedão, ó, tem tinta, certo? Ó, aqui. Então, eu vou colocar o meu diluente no lado contrário, ó, no lado que não tem a tinta. Vai ficar assim, ó. Ó, um lado tinta, um lado diluente, tá vendo? Esse mais branquinho aqui é o diluente, ó, esse daqui. Por que isso? Porque é ele que vai me ajudar a correr essa tinta. Então, eu coloco aqui o cinza, ó, e ele vai espalhando. Ele vai espalhando esse cinza pra mim. Se eu pego o diluente e o cinza no mesmo lado do pincel, aí não vai fazer esse efeito aqui que a gente quer. Certo? Então, vamos aplicar a segunda sombra nos mesmos lugares que a gente já utilizou a primeira sombra. Tenha cuidado para você não pesar a mão e ficar uma coisa totalmente escura, tá? Porque o nosso boneco de neve, ele é branco. Então, ele tem que ficar com esse efeito branco.
Feito isso, nós vamos agora pegar a cor laranja aqui para fazer esse narizinho. Eu vou utilizar o caramelo e a cor laranja. Se você não tiver a cor laranja, mas tiver a cor tijolo, também dá certo. E se você não tiver nem o laranja, nem o tijolo, você pode pegar o vermelho e fazer uma misturinha com o branco, que vai dar um tom alaranjado. Fica legal também, tá? Mas eu tô aqui utilizando o laranja mesmo e o caramelo. O laranja vai ser a minha base e o caramelo será a minha sombra. Olha, eu sou louca pra poder fazer um boneco de neve de verdade. Nossa, já pensou que legal tocar na neve? Eu acho que eu ia congelar, né? Porque eu já sou frienta. Uma vez no Brasil fez tanto frio, que chegou a cair realmente geado, né? Ai, como eu queria estar lá. Achei super interessante. Preenchido com laranja, você vai pegar o caramelo e vai fazer essa sombra. Essa sombra eu vou colocar ela bem aqui assim, ó, no meio aqui, ó. Do meio pra fora, tá? Que é só pra esse laranja não ficar parado, não ficar aquela coisa morta. E com o branco, eu vou fazer a luz aqui embaixo, ó. Certo? Feito isso, vamos agora voltar pra luz do corpo. Por que que eu fui primeiro pro nariz pra depois voltar pra luz? Porque eu queria que esse cinza desse uma secadinha. Porque se eu volto com o branco enquanto ele ainda tá molhado, ele vai pegar e vai se tornar um cinza, né? Vai deixar de ser um cinza chumbo. Então, pra que isso não ocorra, eu esperei ele dar uma secadinha. Então, agora, com já seco isso, eu vou voltar retocando aqui essa luz. Como isso? Simples, só vou começar a retocar o branco, fazendo com que esse cinza, ele fique menos discrepante. Menos discrepante assim, no sentido de menos marcante. Porque o nosso boneco de neve, ele é branco. Então, esse boneco de neve tem que ficar com a cor branco. Então, ó, com o meu pincel, eu tô pegando tinta só de um lado, desta forma. Só de um lado, ó. Desse lado aqui não, ó. Desse lado aqui não, tá? Então, só desse lado aqui, ó. Só de um lado, do outro lado você não pega tinta. E daí que eu vou ir fazendo assim, ó. Vejam que vai ficando tipo um efeitinho aqui? É esse efeito que eu quero. Então, ó, pega a tinta e só ir deitando o pincel. Pra quê? Pra que esse branco fique com volume. O que também é interessante você fazer aqui nesse momento, pegar o agripuff e utilizar o agripuff para fazer aqui esse efeito com o branco. Que o agripuff, ele vai dar aquela levantadinha. Então, ó, é só ir colocando o branco. Cuidado também pra vocês não tirar todo o efeito do cinza, tá? Que também essa não é a intenção. Cuidado aí, cuidado com a mão.
No rosto, eu vou fazer a mesma coisa. Certo? Feito isso, nós vamos agora diluir a tinta cinza chumbo pra tá fazendo o contorno desse boneco de neve, tá? Agora, com o pincel número 0, que ó, esse daqui meu é o número 00, eu vou começar a fazer esse contorno. Lembrem de deixar esse risco mais fino possível, para que fique um contorno bonito. Ó, aqui nesse boneco de neve é bem pouco contorno. Onde que vai ser esse contorno? Aqui nessa lateral, ó, que foi aqui onde eu fiz. Aqui nessa lateral do rosto. Por quê? Porque aqui, ó, aqui, quem vai estar fazendo o contorno vai ser o cachecol. Então, vai prevalecer o contorno do meu cachecol. Aqui vai ser o contorno do gorro. Então, aqui prevalece o contorno do gorro. Aqui também, da bola de pelúcia. Aqui, a mesma coisa, ó. Eu fiz o meu contorno, tá vendo, ó? Aqui, porque nesse caso, o meu cachecol está por baixo. Então, nessa lateral aqui, ó, quem prevalece é o contorno do boneco de neve. Mas aqui no botão, quem prevalece são os outros objetos e não o boneco de neve. Certo? Agora, com a tinta na cor preto, vamos estar fazendo esse olho. Eu não diluí a tinta aqui, tá? Eu vou usar o preto sem estar diluído mesmo, pra fazer aqui o preenchimento desse olho. Certo? Olho feito. Vamos agora diluir esse preto para poder fazer o contorno da boca, porque essa boca tem que ser um contorno bem fininho, né? Um risco bem fino. Então, eu vou precisar desse preto diluído. E se você tem alguma dúvida de como diluir essa tinta, qual que é o ponto da tinta, você volta aí no canal e procura pelo vídeo que está falando sobre diluir tinta para fazer um contorno bem feito. Combinado? É muito importante que você saiba fazer esse contorno, porque querendo ou não, é esses contornos, esses traços que dá toda a elegância da sua pintura. Então, não adianta nada você fazer um preenchimento bem bonito, uma sombra bem feita, e chegar na hora do contorno, fazer um contorno grosso, um traço torto. Então, é importante aí saber como fazer isso. Vamos lá, já diluí o meu preto, tô aqui com o meu pincel novamente 0, e vou fazer essa boca. Não tem segredo, só seguir o desenho e fazer essa boca.
Ah, eu vou colocar aqui um risinho, pra ficar bonito. Isso. Pra esse nariz, vamos fazer o acabamento dele também. O que vamos fazer nesse nariz aí? Vamos voltar de novo com a cor branca e com a cor caramelo. E vamos fazer aí esse nariz. Dessa vez, eu vou utilizar um pontinho de marrom. Pra quê? Pra reforçar esse caramelo, tá? É como é uma segunda sombra. Então, eu vou utilizar aí uma esquinha de marrom. Vamos lá, então, ó. O que que eu vou fazer? Vou voltar aqui com o caramelo. E vou... ponhar o caramelo aqui, ó. Com o marrom, venho com o marrom e vou jogar um pouquinho de marrom. Por dois motivos. Primeiro, que o caramelo ficou meio apagadinho. E segundo, que ele não cobriu o meu risco aqui do carbono. Então, eu preciso que esse risco seja coberto. Então, eu vou utilizar o marrom, ó, porque o marrom tá fazendo bem esse serviço. Certo? Olha como ficou bonito esse nariz. Agora, com o branco, eu vou reforçar a luz aqui de baixo. Agora sim, temos um nariz bonito. Vou diluir o marrom para fazer o contorno desse nariz. Então, ó, não tem segredo. Só fazer o contorno aqui, bonitinho. Cuidado pra não deixar esse nariz quadrado, viu? Respeita aí o desenho. Prontinho. Agora, veja aqui minha boquinha aqui, ó. Meu traço ficou grosso. Acontece isso daí porque aqui eu tô gravando e é complicado, assim, eu não posso virar a tauba, né? Aí, eu tenho que ir me ajustando conforme a câmera. Mas vocês aí, pode ir virando, tá? Vira a tauba, vai virando, vai achando uma posição que fica mais confortável pra vocês. Então, pra mim fazer essa correção, eu coloquei branco aqui no meu pincel, ó. E tô só passando por cima aqui desse excesso que ficou de preto, ó. Que daí já fica uma boquinha certinha. Tá? Certo? Tá ficando lindo o nosso boneco de neve. Mas ainda falta assim, uma coisinha pra ficar mais bonito. Porque vocês vejam que esse rosto dele tá meio parado, tá meio morto, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a cor pra bochecha. Você pode estar usando aí, ó. Vou dar algumas sugestões de cor e você vê qual que você tem. Você pode usar o rosa chá, pode usar o papaya, pode usar o rosa bebê, que também fica bonito. E pode até usar um tomzinho de vermelho, o tangerina, que vai ficar muito fofo. Eu vou utilizar aqui o papaya, tá? Que é o que tá mais perto aqui de mim. Então, com o papaya, eu vou fazer uma bochechinha. Ó, vou utilizar esse pincel aqui, eu gosto muito desse pincel, ele é da Condor. Ó, aqui tem esses pelinhos aqui, ó. Ele é muito gostoso, ó, ele é fofinho, então eu vou utilizar ele pra fazer as bochechinhas. Se você não tiver esse pincel, pode fazer com o pincel vermelho, tá? Normal. Então, o que que eu vou fazer? Põe aqui o meu papaya no pincel, bati no meu pratinho,
tirei o excesso e vou lá fazer essa bochechinha, ó. Vou colocar essa bochechinha aqui, ó, perto desse sorrisinho dele. Dos dois lados eu vou colocar. Se você não tiver esse pincel, faz com o pincel que você tem aí, ó. É só ir fazendo um movimento de bolinha assim. Não tem erro. Quando eu comecei, gente, eu também não tinha pincel não, viu? Hoje eu tenho um monte de pincel e tudo mais. Mas quando eu comecei, eu só tinha a cara e a coragem mesmo. Porque pincel eu fui adquirir anos e anos depois. Que no começo eu também não tinha pincel. Então, não fique preso no que você não tem. Utilize aí o que você tem, porque dá pra fazer também. E não limite o seu trabalho às coisas que você não tem. A gente não tem tudo também. E mesmo assim, a gente não pode desistir, tá? Então, ó, aí você vai colocando. Quanto mais você achar que é necessário. Eu pus aqui bastante, porque eu quero uma bochechinha bem rosadinha. Mas se você quiser uma coisa mais discreta, é só colocar menos. Ó, eu gostei, eu coloquei bastante, que era por ficar bem bonito mesmo. Bem vistoso essa bochecha dele, eu gostei, ó. Mas você pode colocar um pouquinho menos, tá? A grande questão aqui foi que eu acabei apagando um pouco minha boca, tá vendo? Porque meu preto ainda tava um pouco molhado. Então, eu vou voltar aqui de novo com o meu preto, só vou reforçar esse risco aqui pra ele não ficar assim apagado. Ai, como esse boneco de neve tá ficando lindo. Fofo, 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 fofo. Feito isso, agora nós precisamos ir pra outra etapa, que é fazer o preenchimento dessa roupa. Tudo bem? Então, eu espero vocês lá no próximo vídeo. Chegamos ao final de mais uma aula e nesta aula você aprendeu como fazer um boneco de neve. Então, deixa aí o seu gostei e até o próximo vídeo.